Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Olá, amigos, estamos começando aqui pela Rádio Exclusiva FM, mais um programa É Agora. E agora? Será que tem jeito? Essa é a nossa programação. E hoje nós marcamos de falar sobre Previdência. Então, trouxemos nosso convidado aqui, Dr. Márcio Coelho. Nós anunciamos que quem estaria aqui hoje seria o deputado estadual Fábio Faria de Sá. Ele está vindo para cá, gente. Está numa programação, como todo deputado, né? Uma programação dinâmica, e está vindo para cá. Está vindo de Santo Amaro, do extremo sul, lá pertinho de Parelheiros. A gente espera que ele chegue em tempo, né? Não é isso? Sim. Vamos lá, vamos aguardar que ele chegue em tempo. Nós sabemos que o deputado tem que correr para tudo quanto é lado. Se ele não é presente, o pessoal reclama, ele não aparece, ele só pede voto. Se ele está presente em tudo quanto é lugar, ele dá o cano, né, algumas coisas que estão programadas. Mas aguardamos mais um pouquinho, daqui a pouco ele está por aqui. Mas, independente disso, a gente já trouxe aqui a Laura, né, Edilene Laura Gonçalves, que vai estar junto com a gente, o Edgar Gomes, que está junto conosco, e o doutor Márcio Coelho, especialista em Previdência, e que vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas que nós temos. Então, vamos começar pela Laura aqui. Boa noite, Laura. Boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma entrevista. É muito interessante nós participarmos desse programa. Eu agradeço também ao Dr. Márcio por esse apoio, o Edgar, nossa equipe, né, Cipriano. A equipe é importante. E sejam bem-vindos. Aproveitem esses momentos para esclarecer todas as dúvidas em relação ao auxílio-doença que vai ser tratado hoje. Agradecida e aproveitem. Contamos sempre com vocês. Vamos lá, Edgar, que trouxe aqui Araújo hoje, que é a loja dele, né? Se vocês estiverem lá pelo lado do Parada de Taipas, lá, Araújo Doces, lá na Elísio Teixeira Leite. 7653. Então vamos lá. Edgar, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, ou o horário que estiverem vendo, né? Porque isso, também tem isso. Fica lá, fica na programação. Boa noite a todos, seja bem-vindo, doutor Márcio. Hoje o tema é bom, né? Vai ter com certeza aí muitas dúvidas e estou aqui para isso. Estou aqui para trazer essas dúvidas para a gente poder esclarecer tudo com o doutor Márcio aqui. Boa noite a todos. E agora, então, o nosso convidado de hoje está tapando um buraco aqui do deputado estadual Fábio Faria de Sá, que nós aguardamos que ele venha para cá, se Deus quiser vai chegar. Sabemos que o trânsito é maluco, né? Mas vamos lá. Doutor Márcio Coelho, boa tarde, boa noite, vamos embora. Boa tarde, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar presente nesse programa. Estou aqui à disposição de dúvidas que possam surgir na área de previdência social, na área de lesões provocadas no trabalho, movimento repetitivo, as tendinopatias, enfim, nós vamos aqui fazer uma viagem sobre questões de previdência social. Beleza, doutor. E nós vamos começar então, vamos falar sobre um tema que é mais fácil de falar, LOAS, né? Vamos falar sobre LOAS primeiro, depois nós vamos na especialidade dele, que aí nós vamos ter assunto aqui até amanhã, se Deus quiser. Mas vamos lá. LOAS, o que é o LOAS, doutor? Então, muitas pessoas atingem a idade e não têm tempo de contribuição suficiente para se aposentarem. Então, temos aí o LOAS idoso. O LOAS idoso é concedido àquelas pessoas com 65 anos ou mais. Homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher que pouco ou nunca contribuíram na vida por razões diversas, né? Nessa situação, o idoso pode solicitar o LOAS. Há alguns requisitos para a concessão desse benefício, né? Nós temos aí, em primeiro lugar, que fazer o CRAS, né? O registro do CRAS, o CadÚnico, né? Para comprovar a condição de socialmente vulnerável através desse documento do CRAS
e então apresentar o pedido munido do CRAS e do RG a fim de fazer jus à análise do INSS a respeito do LOAS idoso. Temos também o LOAS deficiência. O LOAS deficiência pode ser em qualquer idade. A pessoa que às vezes nasce com deficiência, né? Nós temos o autismo, nós temos a síndrome de Down e uma série de doenças congênitas. Outras vezes a pessoa sofre um acidente, fica inválida, não tem condição de contribuir, ou porque é menor, ou porque a própria incapacidade determinou a ausência de contribuições. Essa pessoa, ainda que seja menor de 65 anos de idade, fará jus também ao benefício ao LOAS. Bem entendido, temos aí também a exigência do grupo familiar, né? O grupo econômico, que a pessoa vai ter que satisfazer, não pode ser superior, a renda da casa não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo por integrante. E também um laudo atual a ser apresentado junto com o pedido e também o CRAS, CadÚnico. Então vamos lá. Você fala a 1/4 por integrante. Se na casa forem 5 pessoas, mas uma delas já receber 3 mil, não sai o LOAS, é isso? Ai. Aí compliquei? Aí você me complicou, não dá. Mas temos uma outra situação que comporta o recebimento do LOAS, onde a pessoa, um casal de idosos, o homem ou a mulher é aposentado, mas recebe o salário mínimo. Nessa situação, o LOAS também é concedido. Se tiverem, então, ou seja, uma pessoa na casa recebe o LOAS. Cabe mais um. Casal de idosos. Casal de idosos. Idosos. Casal de idosos. Aí sim, os dois morando, ou mais, às vezes tem um neto também. Nessa situação, os nossos tribunais têm entendido de deferir o LOAS nessa condição. Então, vamos dizer assim, os dois sozinhos, eles têm direito, não recebendo nada, eles têm direito cada um a um LOAS. Mesmo que tenha uma criança, um jovem, um adolescente. Isso, não, e é assim, um pode ser até aposentado, mas ganhando o salário mínimo. Ganhando o salário mínimo. Ganhando o salário mínimo. Nesse caso, o cônjuge pode receber o LOAS também. Às vezes cria um neto também e tal. É possível. Nossos tribunais têm entendido dessa forma. E quando a pessoa perde o LOAS, ela recebeu e não... É importante dizer o seguinte... Isso aí. É importante dizer o seguinte... Para você ter o LOAS, um casal de idosos ou uma pessoa idosa que nunca contribuiu, mas que tem o direito, ela tem que fazer um cadastro no CRAS. Ela tem que se cadastrar lá. E a cada 2 anos ela tem que renovar esse cadastro, é isso? Muitas pessoas vêm lá no atendimento com essa situação. Porém, eles não sabem exatamente o motivo pelo qual o LOAS foi cortado. Simplesmente falam, doutor, meu LOAS foi cortado. Mas por quê? Eu não sei o que houve. Aí nós vamos verificar, mais de 50% dos cancelamentos do LOAS se dá em razão da não renovação do CadÚnico. E é uma dor de cabeça. Você aí que recebe o LOAS, faça a renovação do CadÚnico a cada 2 anos. Não durma no ponto que o governo sabe, hein, bom? E não é prova de vida, tá? É recadastramento. O governo quer entender que você continua dependente. Exato. Tá? Não é prova de vida. Prova de vida não existe mais. O deputado Arnaldo Faria de Sá, na época, colocou uma lei que a pessoa já recebe pelo banco, já recebe... E aí ela tem que ir lá provar novamente a vida? Não, ela já está viva. O recebimento já é uma prova de vida. Às vezes, quando que acontece essa situação? Quando mais acontece a situação nas pessoas idosas, com mais de 70 anos, 80 anos, onde a memória já não está tão bom, né? Eu estou perto disso já, onde a memória já não é boa. E aí a pessoa esquece de fazer a atualização do cadastro e, pimba, tem essa dor de cabeça. Já começaram as perguntas aqui, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Tenho 35 anos de contribuição, mas não tenho a idade de 60 anos. É Márcio, né? Se é homem, então nem adianta, Márcio. Olha, 35 anos de contribuição. Hoje, antigamente, a pergunta
tem sua procedência. Vamos lá. Antes da reforma, o homem atingia 35 anos, estava aposentado. Isso acabou. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia uma combinação de tempo de contribuição, homem com 35 anos, e mais a idade em que essa pessoa ela se encontra. São esses dois fatores. Muitos ficam excluídos. Resta saber também quanto tempo de contribuição ele tinha no ano da reforma, em 2019. 2019 foi o ano da reforma. Isso. O ideal seria fazer uma contagem, e nessa contagem o computador já diz quanto tempo falta para a pessoa se aposentar e tudo mais. É o melhor caminho fazer uma contagem. Nós lá no escritório a gente recebe bastante, né, muito, doutor? Muito. Então, o pessoal vai lá. Aliás, vamos lá, para vocês entenderem. Doutor Márcio é o chefe da nossa equipe lá, mais de 20 advogados que nós levamos toda semana lá no escritório, lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá, que fica na Avenida Engenheiro George Corbusier, 1127, lá no Jabaquara. Em frente à garagem de ônibus. Em frente à garagem de ônibus, aí, né? Pessoal, bem do lado do terminal, 250 metros do terminal metrô Jabaquara. E aí, 6 horas da manhã, já tem gente na fila lá para fazer a sua inscrição lá na hora para a gente poder atender. São mais de 400 pessoas, de 300 a 400 pessoas, tanto na quinta quanto no sábado. Nós começamos a fazer a ficha às 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, e vamos até 11 horas. Às vezes a gente é obrigado a encerrar às 10, porque nós só temos um número restrito de advogados, que já é um grande número. E a pessoa chega tarde demais, mas nós já temos 400 pessoas para atender. Ou seja, cada advogado vai ouvir no mínimo 20 histórias, no mínimo, né? Algum 30, outros 15, mas é por aí. Agora, vocês imaginam como é cansativo. Então a gente fala o seguinte: quem chegar mais cedo bebe água mais limpa. Então, nós pedimos a vocês que queiram ir lá, fazer uma contagem de tempo, saber sobre a sua aposentadoria, lá com o deputado estadual Fábio Faria de Sá, no Instituto Arnaldo Faria de Sá, para que vocês vão lá, quintas-feiras e sábados, das 6 horas da manhã até a última pessoa. Só que a ficha a gente faz até 10, 10h30, 11 horas, dependendo do número de pessoas, que é bastante, né, doutor? É uma grande iniciativa, uma iniciativa socialmente relevante. O INSS hoje em dia não fornece absolutamente nenhum tipo de conversa de olho no olho. Vai no INSS, pega a senha, né, para entrar no meu INSS e se vira para a Chedes. Ora, a legislação previdenciária está cada dia mais complexa. Não é uma coisa fácil. E entendeu? Sempre pior para o contribuinte. O que dizer, então, dessas pessoas que não têm uma formação profunda a ponto de entender a complexidade que está as leis previdenciárias? Essa é um dos grandes motivos que faz o nosso atendimento ser pioneiro no sentido de ajudar, auxiliar, orientar a todos que nos procuram. Já o Márcio ficou preocupado aqui. Esse ano de 2025, 2026, ainda continuam as mesmas regras do ano passado, 2025? Continua, mas... Somaram um total de 95 pontos? Isso vai mudar. Isso sempre vai mudando. Eu não tenho a tabelinha aqui, mas vai chegar um ponto em que só vai existir a aposentadoria por idade. Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai acabar. Né? Ano que vem, muda o tempo, a contagem por pontos muda, né? Vai mudar. A contagem do pedágio também vai mudar. Né? Eu não tenho, infelizmente, a tabelinha aqui comigo. Mas, doutor, a regra vem desde 2019. Aí, de 2019 até este ano de 2026, as regras ainda estão funcionando. Funcionam, mas a cada ano que passa aumenta um ponto. Vai aumentar um ponto. Isso. Então, quando a gente faz a contagem, para vocês terem uma ideia, nós fazemos a contagem do tempo de serviço de vocês. Vai vir no CNIS ou nas folhas lá, já vem todos os anos de contribuição de vocês, que tudo, desde 78, todas as contribuições de vocês estão no INSS, só se a empresa não declarou. Então, mas aí é que é o pulo do gato. Com a contribuição,
a pessoa vai ficar sabendo quanto tempo falta para ela se aposentar. Qual a regra que melhora, seria propícia para ele. Essa é a grande vantagem. Aí na folha última que nós recebemos lá, doutor, vem o nome da pessoa, a idade dela, e aí vem as regrinhas. Se ela vai aposentar com 100%, 98%, a partir do momento que ela tiver direito a aposentar, já vem as regras. Então a gente, com quanto essa tempo contagem... falta, qual a primeira das aposentadorias que ele vai alcançar, entende? Então isso é inestimável, Uma pessoa comum não tem essa possibilidade, porque, como eu falei, as regras são muito complexas. Aí o pessoal está perguntando aqui para repetir o endereço. Então vamos lá. Para vocês que estão querendo saber onde fica o Instituto Arnaldo Faria de Sá, Avenida Engenheiro George Corbusier, 1127. 250 metros para baixo do metrô Jabaquara e em frente à garagem do ônibus. É isso. Se vocês forem pela Engenheiro Jorge Corbusier, vai passar a delegacia 35, você vai andar 1.000 metros, do lado esquerdo você vai ver lá, Instituto Arnaldo Faria de Sá. Você vai ver do lado direito uma garagem de ônibus, que é antiga, pessoal mais jovem como eu sabe que lá era a garagem antiga da CMTC, tá? É verdade. Então a gente já sabe disso. Então o endereço é esse, Avenida Engenheiro George Corbusier, 1127, lá no Jabaquara. Não esqueça de levar as carteiras profissionais para aqueles que querem fazer a contagem e os carnês. Ó, o pessoal que está perguntando aqui, tem 57, 60 anos e tal. Gente, o homem hoje só aposenta com 65 e a mulher só com 62, tá? Por idade. Por idade, tá? Agora, dentro das regras, já tem 35 anos de contribuição. Pode ser que aposente um pouquinho menos. Pode ser que dentro da regra... O INSS já estabeleceu as regras e já vai mandar naquela última folha para nós e para vocês terem conhecimento a data de vocês poderem aposentar. Tranquilo. É verdade. É uma grande oportunidade. Não, o INSS até tem essa projeção dentro do meu INSS. Mas é por demais complexo. Realmente não dá. Outra coisa que a gente pede para vocês, né? Que a gente tem muita dificuldade. Normalmente vocês têm que ter o aplicativo Meu INSS no telefone celular de vocês. Quem não tiver, por favor, faça o aplicativo, coloque uma senha. Porque na hora que a gente vai fazer a contagem para vocês, nós precisamos dessa senha. Ou senha Gov ou a senha Meu INSS. Isso, facilita bastante o trabalho. Muito. E vocês entrando no Meu INSS, você já tem lá as regras. Tem gente que já fez um pouco de contabilidade e tem maior facilidade. E a maioria que vai lá é leigo mesmo, não conhece, mas a gente faz toda essa contagem para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui. O pessoal falando do conteúdo, falando do que está acontecendo, maravilha. Doutor, nós falamos sobre LOAS, então vocês sabem que LOAS tem que fazer o recadastramento, tá? Cabe 2 idosos acima dos 65 anos de idade para 2 pessoas, desde que nenhuma delas receba acima do salário mínimo. Sim. Então, sim. Tá? Então, aposentadoria por idade. Auxílio médico. O sujeito tem direito ao auxílio médico? Auxílio doença. Não, auxílio médico primeiro. O auxílio doença. Auxílio doença. Tá. Auxílio doença. Médico, a doença. A pessoa mantendo a condição de segurado, né? Fazendo, depois de 1 ano de contribuição, né? Quem nunca contribuiu, 1 ano de contribuição, a partir daí passa a ter direito ao auxílio, a requerer, né? O auxílio doença. Agora, aqueles que perderam a condição de segurado, porque ficaram mais de 6 meses parados, eles podem readquirir a condição de segurado, voltando a contribuir por 6 meses. E aí, então, ter direito ao auxílio-doença, né? Mas a gente vê, doutor, que tem muita negativa no auxílio-doença, né? Demais. Hoje em dia, até, né? Não é mais o perito que faz a primeira avaliação. É o doutor computador. É o doutor computador. Não tem mais, olha, doutor, eu tenho isso. Todo mundo sabe que a mesma doença repercute de maneira diferente na pessoa. Com certeza. Tem pessoas que a mesma doença impõe um déficit muito grande e outras não. O computador não quer saber nada disso. O computador olha o laudo e acabou.
e vai em cima do laudo. Extremamente impessoal, extremamente injusto e a dano do segurado. Essa perícia inicial. Depois, sim, aí a segunda perícia, caso ele entre no auxílio-doença, a segunda perícia com a PR, pedido de reconsideração, aí sim será com um perito do uma INSS. pessoa com 2 pernas, 2 braços, pode falar. E a gente pode conversar e olhar nos olhos. Mas a gente fica muito preocupado com esse auxílio-doença, porque, primeiro, que eles não estão dando auxílio-doença por qualquer coisa. Segundo, que as pessoas também aparecem lá com laudo meia-boca, né? Tem isso também. Esse laudo, doutor, como é que ele tem que ser? Bom, o laudo tem que ser atual. Primeiro passo. Atual quer dizer o quê? Menos de 60 dias. Com mais de 60 dias, o INSS automaticamente não aceita. E há uma boa razão para isso. Claro. O governo, o INSS quer saber, não é que se você ficou doente, mas se você está doente. E é o laudo atual que vai determinar isto, né? Que a pessoa está ou não doente. Então, daí a necessidade do laudo atual. E que descreva, ainda que sucintamente, qual a doença e a recomendação para que a pessoa se afaste do trabalho, ainda que de maneira sucinta. Esse é um laudo bom, o laudo exigível. Não precisa ser um laudo grande, não. Pode ser um bem sucinto, mas que contenha dados, elementos-chave. Atual, a doença e se ela é incapacitante e se tem direito ao auxílio-doença. Recomendo a concessão, recomendo encaminhamento do auxílio-doença. Então, vocês veem que primeiro é o doutor computador, né? Mas com todo esse laudo certinho, bem arrumadinho, o doutor computador vai receitar para vocês que passe por uma perícia do INSS. Nós estamos com um problema muito sério, né? Não. Nós estamos com quase 3 milhões de pedidos encalhados. 3 milhões de pedidos. E isso o governo havia feito um mutirão, né? Contratado mais pessoas para diminuir essa enorme fila, mas, infelizmente, o governo deixou de fazer esse trabalho e, simplesmente, a fila está aumentando. Deus nos acuda. Uma vergonha. É uma vergonha. E aí o João do Roda Roda Vira, aliás, falar nisso daqui a pouquinho, já que estamos aqui no Bem Bom aqui, daqui a pouquinho tem o Roda Roda Vira aqui pelo Facebook também, vocês podem acompanhar às 20 horas, Roda Roda Vira, lá no Facebook. Meu amigo João Graça, a Letícia, o pessoal, todos os nossos amigos. Ele está perguntando por que o deputado não está aqui. João, o deputado está vindo para cá, ele está numa agenda, a gente está aguardando, nós já trouxemos o doutor Márcio Coelho aqui, para falar sobre Previdência também, que a gente ia fazer um bate-bola aqui, mas o deputado teve uma agenda extensa hoje e não sabemos, mas eu acredito que ele chegue em tempo ainda para dar uma palavrinha conosco aqui. Doutor, você tem um escritório, né? Onde é o seu escritório? Meu escritório é na Rua Líbero Badaró, 425, 22º andar. Nós lidamos com a área de Previdência, questões trabalhistas e acidentes do trabalho, que é uma coisa esquecida. Nós vamos falar daqui a pouco. Uma lei esquecida, cheia de pó, mas que poderia ajudar milhares de trabalhadores. Então é Avenida Líbero Badaró? Rua Líbero Badaró. 425, 22º andar, muito próximo da estação São Bento do metrô. Edgar, fala aí. Vamos lá, aproveitando aqui para mandar um abraço aqui, @Márcio Rony, @Márcia Bárbara, @Gorete Sesma, Eliana Araújo, Wagner Queiroz, Edson Figueira e Rosilda, lá de Cotia, estão ligadinhos aqui na gente. Opa, a Rosilda, nós vamos falar do problema da Rosilda já. Vamos lá. Maravilha, obrigado por você estar junto com a gente aqui, tá? Quem mais? Mais alguém? Maria Adelaide Hidalgo Foloni. Adelaide, a nossa querida... Maria Adelaide. Tá, Maria Adelaide. Muniz, Maria Adelaide Muniz, deve ser, tá? Laura, alguém aí com você? Então, a Laura está procurando aqui. Não está, eu não consigo visualizar os espectadores. O Fábio já coloca para você aqui, já. Carlos Roberto Donizete também entrou com a gente aqui, João Graça. João Graça é o Roda Vira, que daqui a pouco a gente já falou dele aqui, vamos embora, vamos junto. Doutor, auxílio acidente.
O que é isso? Auxílio doença. Então, Acidente. Aí é acidente. aí nós temos um assunto importantíssimo de grande relevância social. As pessoas imaginam que a lei de acidentes do trabalho é só destinada para aqueles que caem e se machucam no trabalho. Isso é verdade, mas não é só. Tem muito mais do que isso. Vamos lá falar um pouco das lesões de esforço. As lesões de esforço incidem principalmente na coluna vertebral do trabalhador e nos ombros. Às vezes, a lesão de esforço provoca um estalo na coluna da pessoa. Então, é um momento único ali que se estabelece que sofreu um acidente. Mas, outras vezes, a lesão vem se instalando de forma insidiosa. Por exemplo, pessoas que trabalham carga e descarga de caminhão, enfermeiros que lidam com pacientes, às vezes obesos, mudar o decúbito, fazer a higiene alimentar, colocar na mesa de exame, isso acaba dando uma lesão na coluna perfeitamente identificável com os enfermeiros. É muito comum ver enfermeiro com problema na coluna. Eu tenho na minha família um enfermeiro com problema na coluna, o manuseio do paciente. Mas não é só isso, não. Nós temos os pedreiros, nós temos os metalúrgicos, nós temos os padeiros, nós temos os motoristas de ônibus. Seguranças de banco, né, doutor? Segurança que carrega colete balístico, cinturão com revólver e trabalha em pé. Tudo isso são lesões provocadas, incidentes, na coluna do trabalhador ou nos ombros, primordialmente, mas pode ser também nos joelhos, de vez em quando aparece. Essas pessoas teriam o direito de receber o auxílio acidente. E aí vamos, o que é o auxílio acidente? Vamos lá, não é auxílio doença, não é aposentadoria, é o auxílio doença, auxílio acidente. O que é? É um benefício mensal, pago pelo INSS, que corresponde, a grosso modo, metade do salário do trabalhador acidentado. Esse benefício é pago mês a mês, independente do salário do trabalhador. Não importa quantos anos faltarem para se aposentar. O termo final do auxílio acidente é no dia da aposentadoria da pessoa. Quantos não tem problema na coluna? São carpinteiros, pedreiros, pessoal de carga e descarga, paleteiros, repositor de supermercado. Nossa, enfermeiros, uma infinidade de trabalhadores que poderiam se beneficiar do auxílio acidente, mas não se beneficiam porque desconhecem a existência desse benefício. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre o auxílio acidente e o auxílio doença? Porque todas as gamas de profissões, elas têm realmente problemas. Motorista de ônibus, o cara que trabalha no escritório, camarada que fica muito tempo sentado, fica muito tempo digitando, enfermeiro e tal. Então, todos eles cabe auxílio acidente. Caberia auxílio acidente? Caberia. Desde que a pessoa apresente uma incapacidade parcial e definitiva para o trabalho. Quando você tem uma lesão na coluna, você tem uma hérnia de disco na coluna, isso incapacita muito o trabalhador. Às vezes, essa hérnia está ligada com o trabalho dele. Aí, o trabalho de carregar peso, como acabei de dizer. Então, o auxílio acidente é um benefício definitivo, ao contrário do auxílio doença. O auxílio doença é um benefício temporário. Enquanto a doença estiver na vigência. Parou a vigência, aí cessa o auxílio doença. Já o auxílio acidente é uma incapacidade parcial e definitiva, decorrente da atividade profissional ou do próprio acidente, que a pessoa cai, se machuca. Se você me permitir, eu gostaria de dar 2 palavrinhas sobre o auxílio acidente de qualquer natureza. Vamos lá. Esse é um benefício extraordinário, porque o auxílio acidente de qualquer natureza, como o próprio nome diz, se refere ao acidente que a pessoa tem na prática de esportes, escorregou no banheiro,
andou na rua, tropeçou, torceu o tornozelo, caiu na escadaria do metrô. Se esse trabalhador tiver a carteira registrada no momento em que sofreu esse acidente e não se recuperou, é possível sim receber o auxílio acidente de qualquer natureza. Quantos acidentes não acontecem por dia no Brasil? Somos mais de 200 milhões. 226 milhões de... Quantos desses trabalhadores que sofreram acidente não ficam com uma incapacidade parcial? Um tornozelo que dói, um joelho que machuca, uma coluna que dói. Qualquer tipo de acidente, desde que a pessoa esteja registrada, qualquer tipo de acidente que conduza a uma incapacidade parcial para o trabalho, terá ele direito ao auxílio acidente 50%. Quantas pessoas sabem? Não, Quantas? muito pouca, porque a gente vê lá, Pouquíssimo. nos procuram várias pessoas lá para falar sobre isso e que já foram no INSS e que o benefício é indeferido. Esse é o grande problema. O governo não faz campanha de esclarecimento. E devia. Porque isso é um benefício social, socialmente relevante, vai ajudar muita gente. Deveria, mas o governo, infelizmente, não divulga. Não divulgando, o trabalhador fica sem conhecer. É esse o real motivo que eles não buscam a justiça. Simplesmente porque desconhecem. Porque quem tem dor na coluna sabe o que é isso. Sabe o que dói. Eles não estão dando esquizofrenia. A pessoa vai lá no último estágio de esquizofrenia. Esquizofrenia também. E não sai... A aposentadoria não é deferida, a aposentadoria, e a pessoa aí é obrigada a procurar o escritório do Dr. Márcio para poder... Não só meu, como qualquer outro advogado, mas é o doutor computador. É o doutor computador que Quem analisa. regula o doutor computador? Sou eu? É você? Ou é o governo? É automático. É automático? É automático. Automático uma obra. Vamos lá, Laura tem umas perguntas Eu aí. tenho aqui, Edgar, tem doutor. pergunta aí? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente colocou o link para o pessoal, mas eu estou vendo que muita gente não acessou pelo nosso link. Então, nós somos obrigados a incentivar, viu, doutor Fábio, meu amigão Fábio aqui. Nós vamos ter que incentivar o pessoal a mandar um link para a pessoa lembrar que nós estamos ao vivo no programa, tá? Porque só pelo aquele link de ontem lá que a gente mandou e de hoje, o pessoal tá aí, a gente vai criar grupos e mandar para vocês para acelerar nosso processo, que nós temos tempo para responder para vocês aqui até amanhã. Laura. Vamos lá, doutor. A Cláudia Rentes está fazendo uma pergunta com a seguinte informação. Infelizmente, já vi colegas que tiveram lesões graves, mas foi desligada mesmo após a cirurgia. Aí me pergunto, por que isso? E como essa pessoa deve agir? Não entendi a natureza da pergunta. Que colegas de trabalho dela tiveram lesões graves. Provocadas pelo trabalho? Pelo trabalho. Ah, agora sim. Mas foram desligadas mesmo após a cirurgia. Então, o que acontece nesses casos? E é importante essa pergunta. Quando é um acidente do trabalho, a pessoa se afasta. Doutor, Tem que se afastar. são técnicos e enfermeiros, tá? Tem que se afastar. Tá. Né? Quando retorna, quanto mais longo for o afastamento, maior a certeza que a empresa já colocou um outro para trabalhar no lugar. Isso é. 2 mais 2 são 4. Só que essa pessoa, como sofreu um acidente no trabalho, ela tem estabilidade de 1 ano a partir da cessação do auxílio-doença. Esse direito não é respeitado. E fora, ainda, a possibilidade de receber o auxílio-acidente, que nós acabamos de falar aqui. Sim, então, doutor. o ideal é procurar um advogado. Porque tem a parte trabalhista, que foi mandado embora, ao se reapresentar com a cessação do auxílio-doença, foi mandado embora, não chegou nem a reassumir, e, pelo outro lado, a possibilidade de receber o auxílio-acidente também. Bem entendido. Estamos conversando aqui, falando de pessoas que têm a carteira registrada, contrato de trabalho anotado. Sim, doutor. E em relação ao MEI, pessoas que têm o MEI ou pequenas empresas, elas conseguem benefício? Conseguem um benefício comum, né? Um benefício salário, previdenciário comum, né? Que é aí o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, pensão, se estiverem contribuindo, bem entendido. Ah, né? bem entendido. Bem entendido. Muito importante contribuir. Mas não decorrente da lei de acidentes do trabalho. Certo.
Deixa eu entrar naquele caso do Edgar, fala aí. Vamos lá, quero lembrar que para vocês que estão assistindo a live, para clicar aí no joinha, isso ajuda bastante a gente que tá, o trabalho que a gente está fazendo aqui. E coloquem lá, compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem e que têm interesse nesse assunto. E vamos lá, quem mais entrou aqui com a gente? Ó, Vilma Lopes, Eliana Okamura, Carlos Roberto Donizete, João da Graça, Lourdes Graça e o Marcos Gomes, do Recanto dos Frios. Ah, o Marcão. Fala, mano. Tudo bem? Nosso vizinho lá, né? Opa! Estamos lá no Jabaquara, na Avenida de Ederiksen, lá do lado da Avenida do Café, onde o Fábio quer que leve o aparelho lá amanhã. A gente vai estar lá para falar com eles lá. Beleza, então. Tem aqui também a dúvida do Márcio Rony. Este ano de 2026, continua as mesmas regras do ano passado, 2025? Somaram um total de 95 pontos, 35 de contribuição. Não, aumentou e mais um 60 ponto. de idade? Aumenta um ponto no tempo e aumenta um ponto na idade também. Tá. Tenho 35 anos de contribuição, mas não tenho idade de 60 anos para aposentar. Ainda vale essa regra? Então, essa regra agora, como eu falo, aumentou um ponto na idade e aumentou um ponto no tempo de contribuição também. Por isso é que eu venho dizendo que o importante é a pessoa fazer a contagem. Porque pode ser que existia a possibilidade dela ter se aposentado, poder se aposentar, dependendo do tempo de contribuição que ela tinha em 2019, antes da reforma da Previdência. Pode ser que ela consiga aposentar por aí. Então, é importante fazer a contagem para estabelecer quais os critérios e qual o critério que melhor se aproxima da aposentadoria. E, por último, se tivermos mudança de governo, pode ter alguma alteração dessas regras? Como? Se tiver mudança de governo, pode ter alteração dessas regras? Olha, isso daí é uma coisa que me tira o sono, porque já estão falando numa nova reforma da Previdência. E toda vez que começam a se falar nisso, me dá até frio na barriga, porque eu já sei o que vem. Nenhuma dessas reformas que foram feitas para ajudar o trabalhador. O trabalhador acaba pagando o pato. Essa aqui é a verdade. Contribui e vai se aposentar. Não, tem que contribuir mais. Contribui. Vem uma outra reforma, contribui. Tomare que isso não aconteça tão cedo. Né? Que não haja essa reforma. Já há comentários. Já há conversa a esse respeito. E aí, onde há comentários... Onde a fumaça... Há fogo. Não é fácil, não. E Vilma Lopes, ligadinha aqui também, faz a pergunta se manicure pode receber também auxílio. Sim, senhora. Manicure... Nós estamos... Peraí, vamos lá. Se você é uma manicure trabalhando registrada, tá aí um movimento repetitivo. O alicate, tirar a cutícula, passar o esmalte, e vem aí a tendinopatia dos flexores da mão. Essa é uma doença do trabalho protegida pela Lei de Acidentes do Trabalho, que dá direito, sim, ao auxílio acidente que nós estamos falando aqui. Auxílio acidente 50%. Desde que você trabalhe registrada. Se não for esse o caso, mas você está contribuindo como MEI, você pode ter direito ao auxílio-doença, aos benefícios comuns, né? Há que se apartar os benefícios comuns dos benefícios destinados ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e tem a carteira registrada. Muito mais amplos e muito mais vantajosos que o benefício comum. Vamos lá. Só mais uma pergunta, então com licença. Manda a bala aí. A Caiane Rocha está perguntando como dar entrada no acidente de qualquer natureza, sendo fora do trabalho. Bom, aí é que tá. Isso aí é o seguinte, você pode dar entrada no INSS, mas, na verdade, o INSS não está nem aí para isso. Entendi. Normalmente, quando acontece isso, a pessoa é afastada, recebe o auxílio-doença, né? Por um período, e depois vem a alta pura e simples e fica por isso mesmo. Não tem aquela, você vai receber o auxílio-acidente. Muitas vezes tem o direito, mas o governo, o doutor computador, não dá. Não dá e nem informa a pessoa que ela teria esse direito. Então, o ideal é ela procurar um advogado na área de acidentes do trabalho que ela tem direito. E o que é melhor? A lei de acidentes do trabalho é imprescritível. A
pessoa sofreu o acidente há 5, 6 anos atrás, tem prova desse acidente, tem testemunha, dá para pegar. Por quê? Quem perde um dedo é pro resto da vida, meu amigo. Como é que não é? Verdade. Como é que vai ser prescrever uma coisa dessa? O Lula é pro resto da vida, né? Vamos mudar de assunto. Vá pro Pessoal, caso. o que a gente fala aqui, olha... Sem comentários. Não, mas a gente é obrigado a comentar certas coisas aqui que não podemos deixar para lá. É muito importante que a gente aprenda a votar, tá? Isso aí. Porque tem muita gente prometendo e não cumprindo. Aliás, deveria ter uma lei, o Congresso Nacional deveria fazer uma lei de que aqueles governadores, prefeitos, presidentes, senadores, eles deviam cumprir a regra, aquilo que prometeram. E não cumprindo, ele perde o mandato dele. Eu acho que deveria ser isso. Porque prometer fica fácil. Eu prometo para vocês que eu vou dar picanha para vocês, mas eu não dou. E daí? Acontece alguma coisa? E tem muita gente que acredita. Isso me deixa louco. Isso me deixa louco, doutor. Vamos dar de assunto. Não. Porque quem é o prejudicado, doutor? O aposentado. Está sobrando para vocês aqui. O aposentado está sendo cada vez mais banido da sociedade brasileira exatamente por causa disso. O idoso. Né? Que foi a grande preocupação do Arnaldo Faria de Sá, sempre foi o idoso, o aposentado. Estatuto do idoso. A bandeira dele sempre foi essa. Ele considerava que isso era a maior missão da vida dele. Tá? Ele tinha a família, tinha os amigos, mas a maior missão era ajudar o idoso e o aposentado. Foi sempre a grande bandeira. É verdade. Então a gente pede para vocês encarecidamente, pensem bem e votem bem, que é muito importante para o futuro. Eu não sei como é que vai ser meus netos, mas eu tenho que ter essa preocupação, né? Então vamos lá, vamos continuar o assunto aqui, que vai ter muito. A Rosilda lá de Cotia. Vamos trabalhar. Está nos dizendo. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Esse era o Arnaldo, viu, gente? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A Rosilda me falou hoje, a gente conversou sobre isso, que ela estava com muita dúvida. 65, ela já tem. Tem 6 ou 7 anos, ela não sabe ainda, até pedi a ela que fosse lá no Jabaquara conosco lá, para poder fazer a contagem. Tem 6 ou 7 anos de previdência paga particular em empresa. E tem pelo MEI mais uns 7 anos por aí. Ou seja, ela tem 13 anos e meio de contribuição. Direito, 65 já teria, mas ela não tem os 15 anos de contribuição. Não tem direito à aposentadoria ao LOAS, porque o marido ganha 2 salários, 2 salários e pouco. Então, essa é uma regra geral para todos vocês, tá? Que estão ouvindo. Se na mesma casa tiver a pessoa recebendo mais que um salário, R$2.000, R$2.500, o LOAS não cabe, infelizmente não cabe. É verdade. Assim como nós vamos também comentar sobre o LOAS para autista, tá? Então, deficiência. Deficiência. Rosilda, no teu caso, nós vamos precisar fazer a contagem lá com você. Você vai aparecer lá numa quinta ou num sábado conosco. E nós vamos fazer a contagem e te orientar, que o importante lá é isso. Toda a orientação é gratuita. Toda a entrada administrativa de aposentadoria é gratuita. Não gastamos nada. Teve processo, vai ter que entrar com processo, tem que contratar um advogado. Nós não vamos pôr dinheiro do nosso bolso para o pessoal, né? Claro. Mas aí nós temos lá 20 advogados que você pode escolher. Não, lá, mas inclusive pode ter outro de outro lugar. De outro lugar, não fora. Não está obrigado a isso, não. Mas é lógico, né? Nós temos 20 especialistas. Essa é a grande vantagem. Já é pessoas que... Nós fazemos isso só há 40 anos, gente. 40 anos fazendo esse tipo de trabalho. Então é muito importante. Então você vai lá, a gente te orienta direitinho, falta 1 ano e pouco para você contribuir, assim como outras pessoas que nos estão ouvindo e vendo nesse momento, a gente pede que vocês vão lá, Avenida Engenheiro Jorge Cobizier, 1127, lá no Jabaquara. Perto da estação Terminal Jabaquara. Terminal Jabaquara. Terminal Jabaquara, 250 metros para baixo, vocês já vão estar juntos, ali do lado da garagem do ônibus, né? Bem em frente à garagem do ônibus, né? Então... Agora vamos falar sobre o autista, né? Que você fala deficiente, não é isso? Sim. Tá. Muitas pessoas, e a gente tem visto isso, está dando 4, 5 por dia lá, né? Pedindo o auxílio para o autista. Tem. Tá. E aí alguns estão sendo negados, e a pessoa não entende por quê.
Então, se na mesma casa tiver uma pessoa recebendo dois salários, por exemplo, ou duas pessoas recebendo 4, 5 mil reais, não cabe o autismo. Não, infelizmente não. O autismo, até grau 3 agora, está sendo admitido para concessão do LOAS, assim como a fibromialgia também. Fibromialgia também agora passou a ser uma doença considerada para efeito de LOAS deficiência. O autismo não normalmente o obstáculo não é a criança, porque a criança tem o laudo lá. O que é o obstáculo às vezes é a renda da casa. A renda da casa a impedir a concessão do LOAS. Ou então o CAD único, o CRAS, que não foi feito, ou está desatualizado, ou o laudo também é um laudo antigo com mais de 2 meses. Tem que ser um laudo atual. Insisto nisso. Atual, com menos de 2 meses. Aí sim. Tá. Ô, Laurinha, Ana Lúcia Pacheco está com a gente aqui, tá? Cristina, quem mais? João Paulo, que é ex-executivo da Semilapa, está mandando um abraço e parabenizando pelo conteúdo, doutor. Obrigado. Ó, temos bastante gente aí. Tem alguma pergunta aí, filho? Bom, lembrando, não esqueçam de clicar no joinha, tá? Para ajudar aqui no nosso trabalho. Está com a gente também César Rose Estolato, Fernando Silva, Marcos Salgado, Luiz Paulo Oliveira. Marcos Salgado, um grande amigo meu. Da Alessandro Mendacoli. Geraldo Rosa Leite, Cláudia Rentes, Kellen Oliveira, Rodrigo Gioiel, Fernando Silva, Ricardo Nage, Rita Ramos. É, isso aí. O Marco, meu irmão, aí tá mandando aqui, Recanto dos Frios, lá na Avenida Dederiksen, né? Um bom programa, tal. Então vamos lá, vamos colocando aqui as perguntas. Vamos ver aqui, o trabalho com o deputado Fábio Faria de Sá está fazendo a diferença. Parabéns, Cipriano e doutor Márcio. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos. Deixa também, meu irmão mandou uma mensagem aqui. O que é esse barulho? É lá fora. É lá fora. É o Edivaldo Teodoro que fez esse comentário. Trabalha com a gente, eu acho que também, viu? Acho que também trabalha com a gente, Edivaldo. Vamos lá. Deixa eu só agradecer aqui. Vamos lá, vai lá. Agradecer não. Parabenizar o doutor. Meu irmão Muito colocou obrigado. aqui que ele está assim, muito agradecido pelos esclarecimentos que o senhor... Muito obrigado. Estamos aqui para isso mesmo. Para ajudar, auxiliar, orientar. Essa é a nossa missão. Pessoal, nós precisamos de perguntas aí. Vocês perguntem para nós. Nós temos aqui uma regrinha, né? Que pode acontecer. O que acontece muito, doutor, que eu tenho visto, e dinheiro jogado fora, e muito dinheiro jogado fora. Eu posso estar registrado numa empresa e pagar um carnê por fora? Não. Por quê, doutor? Não adianta nada isso. Muitas pessoas fazem isso achando que assim poderiam constituir uma contribuição maior. O que acontece? O INSS divide assim, atividade principal e atividade secundária. Né? Não é somar pura e simples. Atividade secundária é bem menos o peso do que a atividade principal. Então a pessoa pensa que 2 mais 2 são 4 para efeito de aposentadoria. Não é não. Não. E além disso, existem certos tipos de contribuição que são incompatíveis. Se a pessoa está trabalhando registrada, como é que ela pode contribuir como atividade liberal ou coisa que o valha? É uma coisa assim meio incompatível. Melhor não fazer. Então, nós temos vários casos lá da pessoa que vai, além dela estar registrada numa empresa, ela leva uns 3, 4, 5 carnês lá e ela quer que conste aquele carnê que ela pagou por fora na contagem de tempo dela. Entendeu? Então, Ilusório. E outra coisa que a gente vai falar para você, para deixar bem claro, tá? Vocês que estão nos ouvindo aí, bem claro, esse dinheiro não retorna mais. Não. Exatamente isso. É aquilo que eu falo. Muitas vezes a pessoa vai, pega um cálculo aí e fala, olha, estou devendo 5 anos para o INSS, vou pagar tudo de uma vez. Paga 25 mil reais. E depois, na hora de se aposentar, fica surpreendido porque o próprio INSS não aceita aquele tipo de contribuição. E lá se vão 25 mil reais e uma dor de cabeça danada.
Não, você falou um negócio que eu lembrei agora, que eu peguei um caso desse lá, a pessoa falando o seguinte, ela foi no contador, ela viu que ela tinha uma diferença a recolher para o INSS, né? E aí o contador fez uma guia e ela pagou. E aí? O que acontece? Não tem direito nenhum, porque não está... Aquela guia que ele fez, ela não tem efeito... Sabe, o que acontece às vezes é assim, o analista, mesmo uma contagem, mesmo um pagamento feito dentro do INSS, em atrasado, chancelado pelo INSS e tudo mais, o analista que conclui por aquele pagamento não é o mesmo que vai analisar no momento da aposentadoria da pessoa. E esse outro analista pode ter uma ideia diferente em relação àquelas contribuições em atraso. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Essa é a nossa orientação. Então, voltando nesse assunto para não ter problema. Você está registrado ou está pagando sobre um código, porque são vários códigos dentro do INSS. Recolha sempre sobre aquele código que você já está orientado, para saber se é o código certo, tá? Porque tem muita gente recolhendo também código errado. Isso. Tem muitas pessoas. A pessoa vai lá com o carnê dela, olha lá, tá, realmente está lá, mas não está no código certo. E aí, essa contribuição vai ter que ser feita depois. Vai dar uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Você tem que entrar com um advogado, não é isso? É uma dor de cabeça, é um calvário. É um calvário. Se você chegar com uma guia de 50 mil reais lá no INSS, no banco, o banco aceita. Sim, o o nome banco do INSS. está pagando. Tá lá, tá pagando. E para pegar esse dinheiro depois? É pior que o Titanic. Não pega, Tá né? lá no fundo. Não pega, né? Never de cativeiro. Não faça isso. Não façam isso. Esse caminho parece ser um caminho lógico, né? Mas, assim, é lógico fazer isso. Mas, sim, na lógica do INSS, isso está completamente errado. Não façam isso. A minha orientação do nosso escritório é não pagar em atrasado. Ou não pagar duplo. Contribuição dupla. Também porque dá problema. Não é como eles imaginam. A gente bate muito nessa tecla, porque isso acontece muito, gente. Acontece muito. Contribuição com código errado, contribuição dupla, duplicada. O pessoal pensa que vai receber, vai acrescentar uma aposentadoria a mais para ela. Ela já recebe uma pela empresa e vai receber outra pela contribuição. Não existe isso. É dinheiro jogado fora que não volta para o bolso de vocês, tá? E de um código errado, a gente vai entrar com um ofício lá, né, para pedir, mas olha, vocês não têm ideia, é um calvário, disse bem o doutor Márcio, viu? É um calvário, não façam isso não. A gente está aqui para ajudar, mas está aqui para falar a verdade também. Isso aí é fria, não façam isso não. Tem uma pergunta aí, né, Edgar? Tem. Olhou ela aí? Não, tá com a... Tá com a Lu? Tá com a Tá Laura? aqui, ó. É o Wagner Queiroz. Posso descartar contribuições para melhorar a aposentadoria quando eu completar 57 anos e terei 40 anos de contribuição? O descarte é feito automático no cálculo. Exatamente. Ele exclui, se não me engano, os 40% menores contribuições são excluídas do cálculo. Ela não precisa fazer isso. O computador faz. Correto. É assim, tem 30 anos de contribuição, certo? O computador vai atualizar essas contribuições e vai excluir as 40% menores. Entendi. O resto, ele pega para calcular o valor da aposentadoria. É um descarte automático. Entendi. Não precisa se preocupar com isso. Ainda continua a média dos últimos 15 anos para aposentadoria? Sim. Sim? Sim, continua. Então o governo vai... O que tinha era aquela revisão da vida, né? Isso. A revisão da vida foi pro brejo. Foi. Né? Pra variar. A vida acabou. A gente tem aqui, na verdade, um saco de limão com uma ou outra laranja. O resto é só limão. Porque é isso que a gente vê, né? Constata. A revisão da vida era exatamente a possibilidade de fazer os dois cálculos. Todas as contribuições ou só as últimas contribuições. Aí ver qual que seria o melhor e escolheria. Não, o governo disse não. Assim como disse não para desaposentação e por aí vai, né? Doutor, mais uma pergunta. O Edivaldo Teodoro. Com 7 anos de registro,
63 anos. Como faço para me aposentar? Eu acho que tem idade. Não dá, infelizmente não, é, né, não doutor? dá. Não é 65, possível tô fazer isso. respondendo? Não só com... Existe aí uma possibilidade. A Sim. pessoa estar contribuindo há 7 anos e, na vigência dessas contribuições, pegou uma doença grave. Aí Entendi, pode se doutor. aposentar por invalidez. ele tem direito Pode segurado. ter direito ao auxílio-doença também. Aí depende. Vai. Agora, se contribuiu 7 anos lá atrás e quer agora se aposentar com só 7 anos, não consegue. Não consegue. Não é possível. Esclarecido. E quando a pessoa é registrada e tem MEI, como fica essa contribuição? Prevalece o registro CLT para aposentar? É assim. Ele trabalhou... Não. Ele trabalhou concomitantemente ou não? Ele não dá a entender. Ele não dá a entender isso. Não, simplesmente faz Vale o que está na a CLT. soma das contribuições e Sim. acabou. Se não importa se está registrado, se trabalhou um período registrado e outro como MEI. Soma-se tudo e vê se ele está aposentado, pode se aposentar ou não. Ele diz aqui, uma parte da população é CLT e a outra é MEI. Rapaz, Hoje MEI tem muita muita pessoas, gente. né, que são MEI. Essa pessoa com 20 anos de contribuição, ela vai se aposentar com um salário mínimo. Normalmente. Com a idade, o né? MEI é assim. Hoje é assim. Aposentadoria. 15 anos de contribuição. 60% do valor da média dessas contribuições. 15 anos de contribuição. Então, a maioria aí já cai no mínimo. O cara contribui 15 anos pelo teto, mas 60% da média vai conduzir um mínimo próximo disso. Depois de 20 anos de contribuição, é que começa a somar 2% a cada ano. A maioria, pelo menos a gente tem visto lá, é mínimo ou próximo do mínimo. Mas, de qualquer forma, é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Com toda certeza. Aqui tem umas cabulosas, né? O pessoal... Não, o que a gente... Por isso que a gente está aqui explicando para vocês, né? Tem muita gente que tem dúvidas. E tem pessoas que têm medo de mandar as dúvidas, né? E mandam dúvidas assim que não tem cabimento. Mas tudo bem. Mas estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para explicar para vocês. Não tenham medo de perguntar, não, que a gente vai raciocinando aqui, pensando e explicando sempre dentro da lei. A gente não pode sair fora da lei de jeito nenhum. Existe quebra-galho para aposentadoria, doutor? Oi? Existe quebra-galho para aposentadoria? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Normalmente, quebra-galho é caminho curto e dá dor de cabeça. Nós já, às vezes, passa lá. Algumas coisas, assim, lamentáveis que acontecem. Então, alguma coisa aí, Edgar? Bom, tá com a gente também Imovela Imóveis, Irmãos Said, RF Tecnologia, Rita Campos, Adolfo Eduardo, Roberto Yamato. Pessoal, tem um link, foi colocado um link aí no chat, cliquem nele, que ele vai levar para a live que é onde a gente está respondendo essas perguntas. Tá? Pode fazer as perguntinhas lá e dar o joinha lá também. Então, cliquem nesse link que foi passado aí para vocês. Vocês vão entrar na outra transmissão aqui do YouTube. E lá vocês dão o joinha, façam suas perguntas lá, que nós estamos respondendo nesse outro link que eu mandei para vocês aí, tá bom? Doutor, mais uma pergunta. Claro. Se a pessoa tem uma deficiência de visão, um grau elevado, como é que procede? Ela tem 28 anos de contribuição e tem esse grau Então, aí é assim. de... Visão dificuldade. subnormal. Certo. Visão subnormal. Aí pode se enquadrar na regra do PCD. Né? A visão subnormal, ela se enquadra. Agora, é preciso esclarecer que a regra do PCD é só para as pessoas que contribuíram na condição de PCD. Ah, entendi. As pessoas que anteriormente contribuíram, mas se ela teve essa perda que ela tem desde nascença, ela é PCD, ela vai conseguir. Desde nascença. Ela vai. Agora, se uma doença, o glaucoma, por exemplo, acometeu ela recentemente, ela não vai se beneficiar das contribuições anteriores ao diagnóstico de glaucoma. Correto. Obrigada, doutor. E aí, nesse caso, por exemplo, com 28 anos de registro e tal, ela adquiriu isso depois, então ela não pode pedir PCD. Pode. Não, mas qual a idade dela?
Qual a sua idade? 57. Não. Não. Ela vai alcançar os 62 anos. 62. Agora, se ela tiver, por exemplo, 5 anos de visão subnormal, esses 5 mais. anos ajuda ela para alcançar a quantidade de contribuições suficientes para ela se aposentar. Uma perícia feita pelo INSS que define isso aí. Existem 3 categorias, né? É a grave, a moderada e a leve. Isso é definido pela perícia feita pelo INSS. A partir daí já faz o enquadramento. Certo. E tem que ter os laudos anteriores, ou, como o senhor falou, é o atual que... Não, aí Não, é o nesse contrário. caso. Quanto mais antigo o laudo, perfeito. melhor é. É isso Quanto aí. mais antigo o laudo, melhor Se é. tiver laudo de Porque, 5, às vezes, 8, o perito 10 não anos tem atrás. como definir há quanto tempo ela Correto. está com o glaucoma, com a visão Se subnormal. aconteceu naquele momento ou se já vem numa Isso, aí é o progressão. contrário. Quanto mais antigo o laudo, melhor é. Perfeito. Sobre aquele caso lá de 7, 8 anos de registro, 63 anos de idade, vamos explicar novamente, tá? Porque a pessoa continua com a dúvida. Vamos lá. 65 pode aposentar. Sim. 65. Porém, tem que ter 15 anos de contribuição. Sim. Aí é bom você procurar a gente lá no escritório, lá na Avenida Engenheiro. Falhou agora. Jorge Cobizier. Jorge Cobizier, Cobizier, 1127. E a gente vai te Faremos orientar. a contagem Isso. e apontaremos para ele exatamente quanto tempo falta. Qual é o melhor caminho para você Exatamente. poder aposentar, tá? Isso. Porque a gente tem coisas aqui, a pessoa fala uma coisa, às vezes dá outra completamente diferente. É verdade. Então é importante a gente ter esse diagnóstico na mão para poder te Levem as orientar. carteiras profissionais, os carnês também do INSS, para fazer a contagem direitinho. Pensão por morte, doutor. Pensão por morte. Pessoa faleceu, tem direito à pensão por morte. O cônjuge que fica... Depende, se Filho- estiver aposentado ou contribuindo, ou recebendo auxílio-doença. Então, tem direito se estiver contribuindo Contribuindo, aposentado ou ou recebendo auxílio-doença. esse tem direito. Tem. Natural. Tem. Filhos têm direito? Menores. Menores. E agora também o filho seria não o menor, mas é o filho adotado, vai. Ah, O filho adotado também tem direito. tem direito. Agora, Enquanto menor. enquanto menor. Perfeito. A pessoa A tem... mulher não. A mulher? A mulher, a pensão é definitiva. Ou melhor, agora tem a pensão brutinho, né? Também tem isso. O tempo de duração do casamento vai refletir na duração da pensão que ela vai receber. Gente, que interessante isso. Até isso. Até isso. E aí, a pessoa Tem tem... aquela pensão brotinho. Nossa, doutor, é novo isso pra mim. Acho que é 2 anos só e acaba. Mas a pessoa tem... ela tem uma... Ou LOAS, ou ela é aposentada. O cônjuge morreu. Ela tem direito à pensão por morte? O Luas derruba. Agora, vamos lá. Vamos lá. Se ela é casada e recebe o Luas, então ela se declarou separada ou que a renda dele fosse de um salário mínimo só. Olha só. Então, Olha a gente vai. no caso do LOAS. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa é levada, o marido recebe aposentadoria de 3 mil. Aparece lá de vez em quando. E a pessoa, uma mulher é levada, ou o homem é levado a se declarar separado para poder receber LOAS. Mas vivem juntos. Aí, quando o marido morre, ela quer reverter a história e se declarar casada para poder receber a aposentadoria dele. Isso daí acontece, até uma figura criminal, que é uma fraude. Claro. É uma fraude. A pessoa se declara separada para receber o LOAS, quando na verdade o marido recebe 3 mil, 4 mil reais. Então não façam isso, porque isso mais para frente dá dor de cabeça. E a falta de ética, né, doutor? Tem que respeitar as normas Sim, da lei. sim, Né? sim.
mas às vezes a pessoa é tentada, né? Entendi. E a alegação de que não sabia, muitos falam, mas eu não sabia. É o famoso Não não afasta sabia. a figura da fraude. E aí é bastante complicado. Nós temos vários e vários casos lá de pessoas que perderam. Aí estão numa enrascada, né? E O procuram INSS... a gente ajuda na medida do possível, orientando e tudo mais, né? Mas é uma situação complicada. O INSS tem... As pessoas nos procuram lá, às vezes, para dizer o seguinte... eu estava recebendo, faz 4 anos que eu recebo, e, de repente, me caçaram a aposentadoria e estão dizendo que querem esse dinheiro de volta. É verdade? Não, aí vamos lá. Que tipo de aposentadoria? Por invalidez? Tem por invalidez. Não, por tem. invalidez, às vezes a pessoa faz. Tem como é aquela revisão? Como é o nome? Quando faz a perícia. Faz uma perícia aí da vida, né? Que seleciona e acaba constatando que o INSS constata que aquela pessoa desapareceu a incapacidade dela. Ou às vezes a pessoa está trabalhando e não pode, né? E não pode, né? E o INSS pega. Essa questão da cessação da aposentadoria por invalidez em função de uma perícia do INSS, ela pode ser revertida na justiça. E às vezes isso, E aí a pessoa... isso não reflete a realidade, né? Não reflete a realidade. O INSS simplesmente dá alta para a pessoa, estando a pessoa inválida ainda, e fica por isso mesmo. Essa situação pode ser revertida na justiça. Agora, existem outras questões que a pessoa está aposentada por invalidez e está trabalhando. Ai. Entendeu? Não pode. Né? Aí sim, a coisa fica um pouco mais difícil de se contornar. Um outro caso que aparece muito lá. A pessoa se aposentou. Está aposentada, está recebendo o saláriozinho dela e coisa e tal. Aí o dinheiro não está dando, está difícil. Ela volta a trabalhar. A empresa volta a contribuir? Não, se a pessoa está aposentada por idade, ela pode trabalhar sem problema nenhum. Pode trabalhar. À vontade. Eu sou aposentado e eu trabalho, não tem problema nenhum. Agora, aposentadoria por invalidez, não. Tá. Aí é diferente. Tá. Não, essa a gente entendeu, né? Nós entendemos. Agora, eu estou dizendo, a pessoa voltou a trabalhar e ela acha que ela vai ter uma condicional melhor depois que Não. ela... É a desaposentação. Né? É aquela situação em que eu acho justo isso, mais do que justo. A pessoa se aposenta e continua trabalhando e contribuindo para o INSS. Nada mais justo que se considere essas contribuições supervenientes para fazer o recálculo da aposentadoria dele. Mas você disse que é justo, mas ele não vai ter benefício faz. dela. Não dá, o STF negou. Aí é ruim, hein? Mas é justo isso. É justo. Hoje em dia, a contribuição do aposentado que trabalha e é compulsoriamente descontado, né, como é o caso das pessoas que trabalham com contrato de trabalho anotado, é compulsoriamente descontado. Esse dinheiro é dinheiro jogado fora. Eu penso, muita gente vai lá, muitas pessoas vão lá e perguntam, não, mas eu continuo contribuindo, quer dizer que esse dinheiro, eu não tenho direito nele. O ideal, nessa situação, o ideal é o aposentado trabalhar sem registro, porque aí não há o recolhimento compulsório. Mas para a empresa, um cara que trabalha sem registro é um problema, né? Também. Porque ele pode entrar com uma ação trabalhista e uma bomba relógio. O Tribunal Trabalhista recebe essa... Sim. Que o ideal, eu já disse para várias pessoas lá, se você confiar na empresa, a empresa confiar em você, você vai trabalhar sem registro. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro que a empresa iria contribuir, faz uma poupança. Guarde esse dinheiro. Daqui 5 anos que você vai parar de trabalhar, você tem uma poupança líquida lá. Quer dizer, é uma boa. Sim. Mas tem que ter o respeito, tem que ser mútuo. Milhares e milhares de... Você não vai poder dizer que pode fazer isso, né? Não estou dizendo que pode fazer isso, né? Não, milhares de trabalhadores entraram com a desaposentação no Supremo. A desaposentação nada mais é do que isso.
a possibilidade de pegar as contribuições do INSS supervenientes à aposentadoria e fazer o recálculo da aposentadoria. A pessoa está aposentada, mas trabalhou mais 4, 5 anos recolhendo. Nada mais justo que reconsidere isso num cálculo da aposentadoria. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal disse que não. Então, ficamos aqui com a perplexidade, né? Nós estamos fazendo aqui o programa sobre Previdência com o Dr. Márcio Coelho e falando também em nome do Instituto Arnaldo Faria de Sá. O Dr. Márcio Coelho tem escritório na Rua Líbero Badaró, número 425, 22º andar. Então, quando vocês tiverem algum problema, auxílio, acidente, trabalho, trabalhista e tal, vocês podem procurar o escritório lá do Dr. Márcio Coelho. Rua Líbero Badaró, 425, 22º andar. Vocês vão para o céu. 22º andar, vocês vão para o céu, tá? E lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá também vocês podem nos procurar, que a gente vai dar a melhor orientação para vocês sobre a aposentadoria sem problema nenhum. Ao Todos contrário, os sábados e quinta e sábado. quintas-feiras. Toda quinta e sábado nós vamos estar lá, né? Bom, regras para... Vai lá, vai com licença. A pessoa ainda pode acumular sua aposentadoria com a aposentadoria do seu parceiro falecido? Se ela tem aposentadoria. A pensão, né? A pensão, né? Pode. Mas aí, quando existem essas duas, a pessoa vai escolher qual o benefício de maior valor. O de menor valor, a pensão, o aposentador ele vai escolher, não, eu quero esse que é o de maior valor. Normalmente o INSS faz isso automaticamente. O outro, que é o de menor valor, ele vai sofrer um desconto. Ah, entendi. Vai sofrer um desconto. Vai ter um... Pela, é a reforma da Previdência. Bom, lembrando que esse programa é o E Agora, né? O E programa Agora. que veio para cutucar aí as dúvidas que as pessoas têm. E a nossa proposta aqui é também trazer a solução. Então não é só levantar o questionamento e agora. Não. A gente traz o problema e também vem com, né, os profissionais aí, os especialistas para trazer a solução. Lembrando também que é um patrocínio da Araújo Doces, tá? Então trabalhamos lá com balões personalizados e muito mais. Então entre lá no Instagram, Araújo Doces e Festas. Estamos aqui também com Humberto Abraão, Karina Gonçalves, M. Mauruto, Emerson Vídeo, Humberto Abrão, grande amigo meu também. Roberta Schwantz Pertuzzi, Juliana Guilherme Catarina Vanzelli, Alfredo Moya Rios Júnior, Moya, como vai, Moya? Dave Pires, Ana Lúcia Pacheco, Rui Rodrigues, Tereza Simonetti, Um minha abraço, madrinha. doutora Ana. A minha madrinha entrou também. Um beijo grande pra Tereza. Tá vendo? Tá minha vendo? madrinha, pro meu padrinho, pra todo mundo. Não, o Amadeu deve estar jogando baralho aí agora, hein? Vamos lá. Doutor, preocupa a gente assim, nós temos os problemas, né? Nós falamos só sobre problemas, sobre o que acontece na Previdência. Nós tivemos uma série de roubos do aposentado, Sim. no consignado, nas aposentadorias. E como? E o que pensar da Previdência no futuro? Essa meninada que está tudo aí hoje, eu vou situar bem para não ter problema. Assim, teve uma época que a maioria era contribuinte. Isso. Hoje, uma Inverteu. pequena parte é contribuinte, uma grande parte é MEI e outra parte, não sei, né? Nem trabalha... Geração neném. Nem trabalha e nem estuda. E não tem contribuição. Essas pessoas não contribuem. O MEI é uma contribuiçãozinha de nada. Então, nós estamos presos nas contribuições previdenciárias das empresas, que são obrigadas a recolher, e nas contribuições previdenciárias de quem trabalha. O resto, MEI e neném, esquece. Qual é o futuro da Previdência? Então, essa é uma preocupação que todo advogado ou todo brasileiro tem com relação que um dia a idade chega, né? Sim, para todo todo mundo. Chega para todo mundo. Eu me alinho entre aqueles, assim como o próprio deputado Arnaldo Faria de Sá, que a melhor das contribuições é a contribuição pública, a previdência pública. A previdência privada já nos deixou alguns capítulos muito decepcionantes, porque acabaram simplesmente quebrando, como Sim. é o caso da poupança Bamerindos, como é o caso da CAPEM no passado. CAPEM, Montepio e uma Então, a série geração delas. tem que se conscientizar da necessidade de
fazer as contribuições, porque um dia o cabelo branco chega, né? E quando chega, principalmente na nossa sociedade, onde o idoso não tem nenhum amparo, né? Muitas vezes é até excluído da própria família, vivendo em albergues e tal, uma situação muito triste, que pode ser amenizada se houver contribuições que sustente para que receba o mínimo necessário para viver com dignidade. Contribuam, porque um dia o cabelo branco chega. É isso mesmo, principalmente essa nova geração. Eu converso com muitos neném. jovens, pois é, eles falam, para que contribuir? Eu não vou precisar disso. E eu falei a mesma coisa, um dia a idade vai chegar para vocês. Então, é assim, ou eles morrem jovens, Pois é. ou ficam de cabelo branco. Eu queria, Se ficar de cabelo benefício. branco, é melhor contribuir. eu queria também colocar o que eu entendo que seja um alerta, que essa geração também tem muita gente ligada aí no Bolsa alguma coisa, né? Eu chamo de Bolsa Família, Bolsa Auxílio. Isso. Aquilo. Os Bolsa Esmola. Bolsa eu costumo dizer Gás, Bolsa... Esmola. Também. E aí, o que acontece? O pessoal não quer se registrar, às vezes está até trabalhando, mas como ele está recebendo auxílio, ele quer receber um paralelo ali. E eles não estão entendendo o seguinte, que se ele estiver recebendo Bolsa Auxílio e não estiver registrado, não estiver contribuindo, ele não está contribuindo com o tempo de Eu acho serviço. que cada um tem que progredir na vida. Sim. Né? A pessoa tem que progredir na vida, se esforçar, na medida do possível, se descolar dessa triste realidade, né? Que é a Bolsa Família, essas coisas, e progredir na vida. Porque isso desiste, ao mesmo... Não estou aqui defendendo que não existam pessoas que realmente Sim, que necessitam. Sim. Que o auxílio seja dado O para quem idoso, realmente necessita, né? Coisa. Agora, o resto, pelo amor de Deus, vai trabalhar, uai. O que a gente vê, e nós cansamos de ver isso, né? E não é de agora, já vem de um certo tempo. O jovem com 2 crianças e uma mulher pedindo no farol, pedindo no Triste. né? Triste. E as empresas fechando por falta de operários. Então, meu irmão passa por isso. Eu passei Meu por irmão vai isso. contratar, ele tem eu passo por dificuldade isso. de contratar. No Natal, ele faz cestas básicas, ele contrata bastante gente no Natal. E vem essa condição. Olha, eu trabalho, mas não quero ser registrado. Mas por quê? Porque eu recebo Bolsa Família. É muito triste ver isso, né? Porque a pessoa acaba selando uma situação muito ruim para ele mesmo. Não no momento, mas mais para frente, com certeza. Nós não temos 700 milhões de pessoas, como dizem por aí, né? Nós temos 226 milhões de pessoas no Brasil. E, infelizmente, a maioria do pessoal jovem não está contribuindo, não está trabalhando, não está se especializando. Neném. Né? E as empresas estão saindo do Brasil, muitas estão indo para o Paraguai. Às vezes, sabe o que é essa geração neném? Ela também é amparada pelo pai, né? Os pais ali que sustentam tudo. Essa visão pseudo-modernista, né? Do neném. Mas quando os pais faltarem, a coisa pode ficar muito ruim. É assim, a vida é uma ladeira e depois você desce, ou você desce e depois vai pegar a ladeira. Um dos dois. Tem uma pergunta que chegou aqui agora boa, viu? Muita gente é MEI, tem muitas empresas MEI. E a pessoa está trabalhando normalmente e recolhendo MEI. Só que ela teve um acidente, né? E fica apavorado para receber algum auxílio. Como é que fica essa situação? E tem direito? Não. Pela lei de acidentes do trabalho, não. Porque Não. ele é MEI. Ele vai ter direito aos benefícios da Previdência Comum. O auxílio-doença, eventualmente a aposentadoria por invalidez. Isto se ele estiver contribuindo. Se ele... É Vilma Lopes que está perguntando aqui, né? Então... Doutor Alfredo aqui também está perguntando, ó. Doutor Márcio, doutor Alfredo Moya. Doutor Márcio, por que a Justiça extinguiu a competência do ambiente de trabalho? Ou seja, trabalha na capital e mora fora de São Paulo? Pergunta do doutor Alfredo Moya. Como? Por que a Justiça extinguiu a competência do ambiente de trabalho? Ou seja, trabalha na capital e mora fora de São Paulo. Trabalha na capital e mora fora.
Ele está dizendo aqui, ó, por que a justiça extinguiu a competência do ambiente de trabalho? Deve ser em função de... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Da competência. Quando ele fala em competência, eu estou induzido a acreditar que ela está falando da competência do julgamento da ação de acidente do trabalho. A competência da ação de acidente do trabalho é da Justiça Estadual. Continua no Estado de São Paulo inteiro. Eu não sei se a pergunta ela precisa ser um pouco mais refinada para mim poder entender o que ela está querendo dizer. A competência de a pessoa mora no município e trabalha Porque em São Paulo. Recebeu o adicional de transferência, é isso? Provavelmente em cima Não, disso, adicional né? de transferência não acabou, não. 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 Se a pessoa é obrigada, se a empresa fornece ônibus de transporte de um município para outro, não é devido ao adicional de transferência. Agora, se a pessoa mora no município e trabalha no outro sem transporte fornecido pela empresa, é devido ao adicional de transferência. Provavelmente seja isso, né? Porque a competência, a lei de nível de trabalho da lei, claro. Ela é federal. Né? O Ailton de Bertioga está perguntando. Ailton? Ailton Gomes dos Santos de Bertioga. É um grande amigo meu. Como vai, Ailton? Inclusive está parabenizando o senhor. Muito obrigado. Tenho uma dúvida. Trabalhei por 23 anos CLT e agora contribuo como MEI. Como será calculado o valor da aposentadoria? É simples, soma-se os dois tipos de contribuição. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele pode contribuir como MEI, depois pode contribuir como contratado, com carteira anotada. Os tempos de contribuição vão ser somados, tranquilamente, sem problema nenhum, Ailton. Respondido aí para o Ailton, então. Então tá certo. Não, me preocupou agora. Fala de novo aí, para mim entender essa pergunta. A pergunta é sobre... Ele trabalhou 23 anos na CLT. Mas e a idade dele? Ele tem um tempo de contribuição como empresa? Não, a dúvida dele é se... 23 anos CLT. Se unifica as contribuições. Unifica, sem problema nenhum. Só que, se for computado pelo MEI os últimos anos, a aposentadoria desce. Depende do valor que contribuiu. Ah, é? Sim. Como MEI... Tudo depende do valor da contribuição. Se contribuir como teto, como MEI, e contribuir como teto, como registrado, contratado, calcular Mas a maioria das MEIs, doutor... A maioria dos MEI desce. É básico. Desce, é básico. É verdade. Nesse sentido você tem Entendeu? Aí nós temos assim, a pessoa tem uma CLT, ela contribuiu com 5 salários. Na verdade, esse MEI não veio para ajudar, na minha opinião. O MEI veio para dificultar. Não, na verdade... Você tem um contrato de trabalho, você tem recolhimento do fundo de garantia do INSS, você tem férias, você tem 13º, você tem seguro-desemprego. O que o MEI tem? Nada. Não tem nada. Qual a 80 vantagem? e poucos reais Qual de a contribuição. vantagem? Nenhuma. O MEI foi criado, eu me lembro na época, o Guilherme Afife Domingos falando sobre o MEI, para aquelas pessoas que estavam iniciando e não tinham condições de recolher fundo de garantia, de pagar ISS, uma série de coisas. Então o MEI era um meio dele começar a vida dele. Só que aí muitos empresários vieram para o MEI também, porque era a vantagem. E aí, no Brasil... No Brasil, todo mundo gosta de levar vantagem. Não tem vantagem nenhuma em ser MEI frente aos benefícios garantidos pela CLT. Isso é incontroverso. Na minha opinião, o MEI não veio para ajudar. O MEI veio para dificultar. É uma coisa que jamais o trabalhador de MEI, por mais que ele trabalhe, conseguirá os mesmos benefícios garantidos pela CLT. Ele teria a garantia dele, se ele fizer um grande trabalho com o MEI e guardar dinheiro, é dele, porque a aposentadoria é um salário só no final. Uma outra coisa, dentro dessa pergunta, era isso que eu queria chegar nela. O cara contribuiu 23 anos como empresa e depois como MEI. Não tem alguma coisa que, de repente, o INSS vai pedir para ele ressarcir esse tempo de MEI? Não existe isso. Não. Só uma pergunta, MEI e ME muda? Como você falou, vai contribuir com o salário mínimo. E normalmente, no mais das vezes, aliás, 100% das vezes, o trabalho registrado é mais que salário mínimo. Sim. Direto. O piso salarial. O que eu estou dizendo assim, ele quer aposentar, ele vai aposentar, vai ter um cálculo sobre a aposentadoria dele, mas aquela contribuição a menor não tem efeito nenhum. O que preside é a média. Se ele, como MEI, contribuiu com o salário mínimo, vai derrubar o valor.
Porque, normalmente, quem é registrado contribui com mais que o salário mínimo. O MEI contribui com o mínimo. Então, vai haver um confronto aí dentre as contribuições como MEI feitas, provavelmente, com o salário mínimo e aquilo que ele recebia como sendo um salário melhor do que o MEI registrado. E vai derrubar a média, com certeza. Isso é tranquilo. Ajudar não ajuda, prejudica só. A regra aí para MEI e para microempresa ilimitada é a mesma? Quem é sócio de uma empresa limitada e é diferente do MEI ou é a mesma coisa? Existe uma diferença. Agora não me ocorre qual seria essa diferença do empresário, né? Isso. O empresário. O empresário... Porque ele contribui, né? O imposto é recolhido ali já na... Não, normalmente o empresário tem uma contribuição melhor do que o MEI. Né? Essa parte é um pouco complexa, eu francamente não domino muito bem, não. Legal. A gente pode depois levantar essa informação. Vamos levantar, sim. O Marcos está dizendo aqui, o que está acontecendo na empresa dele. Tinha 20 entrevistas. Não apareceu um. Só apareceu um. Eu super, ou não apareceu eu nenhum. super te entendo, tio. É aquela coisa. Às vezes, a boa intenção do governo ela é desvirtuada. Porque o ambiente em que se abre-se essa possibilidade é um ambiente meio tóxico, entendeu? E que vai desvirtuar o propósito do benefício social. Aqui, a Vilma está dizendo que tem muitos idosos trabalhando, sustentando jovens, né? Os jovens são sustentados pelos pais e avós. Sim. Isso é um absurdo. E aí, até pegando empréstimo consignado com a aposentadoria dos pais. O neném. Minha mãe sempre disse, o Roy Rodrigues, né? Silva, você não nasceu em berço de ouro, né? Então contribua ao INSS. Isso será uma grande garantia de rendimento na sua velhice, né? Muitas empresas, a Vilma Lopes está dizendo aqui, muitas empresas mandaram os empregados embora e até abriram MEI para não ter vínculo trabalhista. Então, mas aí... Motoristas e transportadores. Na minha opinião, o MEI não deveria de existir. Está acontecendo isso. A empresa contrata um MEI. Para que ela vai pagar 13º, férias? É muito ruim. No fundo, o MEI não veio para ajudar. Doutor, assim, tudo que vem nesse país vem para ajudar. Só que nós temos uma consistência muito antiga de que gostamos de levar vantagem em tudo. Ambiente tóxico. Ambiente tóxico. E aí o que acontece? Desvirtua tudo. Não, o pessoal não sei se eu faço essa leitura. Não, e eu faço. Não. E eu vou dizer por quê. Fala. Vamos lá. Uma lei que agora passou no Congresso para supostamente proteger as mulheres, que a intenção não é essa. Está prejudicando as mulheres no sentido aí do ambiente de trabalho. Vamos proteger. A ideia foi colocada aí como proteger as mulheres. Mas é uma proteção de uma forma totalmente oposta, onde prejudica o ambiente para que a mulher possa trabalhar corretamente. Idosos que necessitam. Não, eu acho que as leis são boas. A ideia é boa. A ideia é boa. A forma como ela é colocada, eu não sei se a intenção foi essa. Essa é a minha dúvida. Não, eu acho que houve populista. Voto. Não há muita fiscalização. Não há o interesse de ser colocada essa lei aplicada da forma correta. Porque, assim, eu acho que ela é uma boa lei e ela vem para beneficiar. Só que ela é colocada de uma forma, ela é divulgada de uma forma onde prejudica. E eles não estão tendo esse cuidado. Eles sabem que pode prejudicar, vai prejudicar, mas eles não estão tendo cuidado de fazer a colocação da forma correta. Aí por trás também existe uma finalidade eleitoreira. Exato, populista. Essa é a verdade. Entendeu? O governo não fiscaliza porque quer manter aquela coisa... Olha, eu te ajudo, agora você me ajuda. Mas quer um exemplo agora? A jornada 5x2 ou 6x1. Né? O que acaba acontecendo? Ela já é 5x2, porque quem tem o comércio em geral e tal, ele vai trabalhar 6x1. Né? Mas a quantidade de horas é a mesma de quem trabalha em escritórios, que é 5x2. Então, um escritório da Avenida Paulista vai trabalhar 5x2. Eles trabalham uns X horas, que no total semanal vai dar 44 horas. 44 horas, isso.
Agora, quem trabalha 5x2 é 44 horas semanais, está certinho a divisão. Aquele ramo de atividade que tiver prejuízo, alguns ramos terão. Muito. Turnos de trabalho 24 horas, vai ter que estabelecer um novo turno. Você não tem a dúvida que eles vão repassar isso para o produto final. Não tem como. Não tem. A empresa ela foi feita para dar lucro, né? Sim. Então, assim, não tem como a empresa... Ninguém vai ficar colocando dinheiro na empresa para manter ela aberta. Né? Eu acho que o Brasil não atingiu o desenvolvimento socioeconômico necessário para se ter essa benesse. E nem é um país rico, né? Por exemplo, na Inglaterra tem algumas coisas diferentes lá, os Estados Unidos tem algumas regras diferentes lá, mas eles estão numa outra condição, eles geram riqueza, né? Bem diferente do que está acontecendo hoje no Brasil. Sim. Mas tem que... Uma carga tributária absurda, tudo sufocando. Tem que ter um princípio, um começo. É essa relutância que está na raiz do problema da redução da jornada de trabalho. Exatamente. Sabe? Não tem como melhorar uma coisa reduzindo o trabalho. Então, o engraçado é isso, que a jornada já é 5x2 ou 6x1, é a mesma quantidade de horas que ela acontece mas, já. Enfim, aí está correndo a toque de caixa isso. Não, tem coisas assim que a gente fica impressionado. Nós criamos lá na Derrama, né? Quando foi a Derrama, era 1/5 dos impostos, né? Que chamavam, era para pagar para a coroa 1/5 dos impostos, 20% de tudo. As empresas estão indo para o Paraguai recolhendo no máximo 17%. No máximo. Tá? Porque é 13%, 11%, 13%. Tá? Vamos dizer assim, no máximo 17%. E tem um monte de benesses. Tem terreno, você pode usar, você tem isenção de imposto por 5 anos, energia barata. Olha. Combustível barato. Paraguai. O pessoal está indo para o Paraguai exatamente. Paraguai, Chile. Não, várias empresas. Chile assim também. Tá. Nós temos várias empresas indo embora para o Paraguai. A produção. Nós criamos o populismo aqui. Populismo não leva a nada. Nós pagamos hoje, a empresa, se ela for recolher todos os impostos que tem bonitinho, no papel, empresa real, empresa... tudo bem. Vai dar mais de 40% hoje, gente. Qual é a empresa que tem condições de pagar 40%? Não existe condições para isso acontecer num país como este. Esse é o maior país do mundo, mais bonito, cheio de belezas naturais, mas tem uma classe política, gente, que, pelo amor de Deus, né? E aí nós temos medo da economia. Por quê? Por enquanto, a gente depende de uma classe política que nós elegemos. É por isso que toda hora eu cito esse caso. Em todos os meus programas vocês vão ver isso. Nós temos que citar que o grande cancro desse país, neste momento, é o populismo e a classe política. Temos bons políticos, temos ótimos políticos, né? E a gente acabou de citar aqui o Arnaldo Faria de Sá, que brigou, morreu pelo aposentado e fez aquilo que ele queria. Ele adorava isso. Como outros, Paulo Paim, lá no Rio Grande do Sul, que ajudou, grandes amigos, grandes parceiros. Mas, gente, está na hora da gente saber votar. Esse é um momento crucial para o país. Que país nós queremos que continue? E a gente fala, e agora? Tem jeito? Tem. Nós precisamos saber votar. Não acreditar em promessa, não acreditar em Papai Noel, acreditar realmente que nós queremos um país para o povo. Porque quem está entrando nesse momento está fazendo promessas de partidos, mas não pensando no povo. Nós precisamos que esses políticos pensem no povo realmente e deem para o povo que até agora contribuiu o melhor possível. Não é criando miseráveis, não é falando que dá dando cada vez mais cesta básica, não é falando que cada vez está mais ajudando o povo. É criando condições que esse povo se sobressaia, que seja inteligente, que aprenda, que produza. Esse é o país que nós queremos. Não é o país do populismo, não é o país de eu estou dando, só me dá. É essa classe que nós temos agora, classe neném. Nem trabalha, nem estuda e fica pedindo empréstimo consignado na conta dos pais, dos avós e tudo mais. Vamos pensar que a gente precisa de um país diferente. Nós precisamos um pouquinho de pensamento. O nosso programa, quando a gente concebeu, era para que realmente a gente traga o problema, mas pense no futuro. Nós precisamos pensar no futuro. A Previdência tem jeito?
Será que nós teremos? A minha neta estava querendo vir aqui perguntar para o senhor, por exemplo, se ela, que hoje tem 11 anos de idade, ela poderia, daqui a um tempo, pensar em se aposentar, né, em contribuir para se aposentar. Será que tem previdência? É isso que ela queria saber. Tomara que sim. Então, hoje Tomara que sim. Então, hoje algum tipo de estofo social deve existir. Deve acontecer, não é possível. Hoje, indo para a escola, ela fez essa pergunta. Eu falei, a gente pode ir lá e você vai fazer essa pergunta. Né? Catarina, né? A Catarina Gomes. Deve ter, sim. Eu sou daqueles que tem que ter. Há de ter, porque o que vai acontecer sem previdência? Isso é inconcebível. Inconcebível, porque um dia os cabelos brancos chegam, e aí, como é que faz? Eu acho que o que contribui muito para esse tipo de situação que você estava colocando agora é que a classe política, a gente fala, mas assim, o sistema político, ele propicia esse tipo de situação quando o político vira profissão, a política vira profissão. Então, assim, eu defendo que deveria ter como já tem aí para presidente, prefeito e governador, já tem, você pode se eleger uma segunda vez e depois você tem que ficar 4 anos fora. Eu defendo até que não deveria entrar. Gostei muito do sistema dos Estados Unidos, que eu não sabia que era assim, que, né, o presidente ele se elege a segunda vez, depois ele não vai se eleger mais. Nunca mais. Eu achei isso excelente, maravilhoso. Então, e para deputados, vereadores, senadores, eles deveriam poder se eleger, se reeleger, né? E, no mínimo, ficar 4 anos fora, ou talvez, né, e ter um número máximo de mandatos, porque assim, isso virou uma profissão. Então, o que propicia esse sistema nebuloso, que eles só fazem... Viciado, que só fazem medidas populistas, na minha opinião, é isso, porque ele só pensa em se reeleger. E eu te falo mais, viu, Edgar? Eu acho que não deveria nem ser 2 mandatos. Primeiro mandato, o cara está lá, fazendo tudo para se reeleger para o segundo mandato. E no segundo mandato ele vai terminar o mandato dele, ele não quer nem saber. Eu, desde a época que eu fiz Sociologia e Política, né, Ciências Políticas e Sociais, eu sempre defendi uma tese. É minha opinião e eu vou mantê-la sempre. Um prefeito, um governador e um presidente, se eles fizerem um mandato de 6 anos bem feito, está muito bem votado. Está muito bem feito. Eu defendo uma reforma política, porque não vejo sentido vários mandatos, e aí tem várias regalias ali que eles têm direito. Enfim, não vamos entrar no método, que não é o assunto, mas, pelo amor. Não, mas fica aqui o registro da minha revolta. Não, mas repercute diretamente na aposentadoria, porque nós não estamos criando uma geração boa, nós não estamos orientando. E olha, eu canso de falar para o pessoal, por exemplo, eu vou no escritório do Dr. Márcio, eu vejo lá jovens trabalhando e com uma sabedoria imensa, falando até 2 idiomas. Eu participei de reuniões em vários locais de São Paulo com jovens de, no máximo, 31 anos de idade, eu sei porque, né? E com 3 idiomas e fazendo mesas diretas internacionais. Então nós temos essa capacidade e essa condição, mas parece que o governo não pensa dessa forma. O governo pensa, quanto mais pobre, mais auxílio para o pobre e mais dependente ele vai ficar. Quanto mais dependente ele for do governo, mais o governo manda no povo. O problema é que alguém tem que pagar esse almoço, né? Alguém vai ter que pagar, não tem Alguém vai ter que pagar esse almoço. Uma coisa que eu estou vendo com o Bolsa Auxílio, né, é que o pessoal aí está deixando de trabalhar. Então, assim, hoje eu estou no governo, eu sou a situação, então eu vou resolver o meu problema, eu quero me reeleger e eu vou ficar né, apoiando aí e passando essas leis populistas. E o problema é de quem venha depois. Porque, assim, essas pessoas que estão com Bolsa Auxílio, que não estão contribuindo com o INSS, elas não vão se aposentar tão cedo. Vai chegar lá na frente, vão solicitar, vai chegar lá, vai solicitar o auxílio, não tem. O LOAS, provavelmente, hoje é 65, provavelmente quando elas forem se aposentar é 70. Exatamente. E aí vai chegar lá na frente e assim, ó, não é problema meu. Eu fiz a minha parte, porque lá quando foi o meu governo há 20 anos atrás, eu fiz tudo pelo povo.
E aí agora, 20 anos depois, você tem que ficar remediando aquilo que foi feito, as porcarias que foram feitas lá atrás. Mas só para colocar aqui, nós estamos fazendo enrolando um pouquinho, que eu estava dando um tempo para ver se o deputado estadual Fábio Faria de Sá chegava aqui junto com a gente. Mas já são 19h13. Cadê você, Fábio? Tá, então... Mas a gente nós vamos tê-lo aqui logo, logo. É que o compromisso do político é complicado, né? E nós que trabalhamos, o pessoal fala assim, mas você está falando de política, mas você trabalha com político. Gente, tem uma coisa que a gente defende. Não é aquele político que aparece de 4 em 4 anos, é o político que está no dia a dia dando a cara para bater. Isso é muito importante, né? A pessoa que trabalha, que está junto com a gente, aquele político que você confia. Porque é isso que eu falei, tem vários políticos que são bons políticos, mas nós estamos preocupados com a maioria que está com o rabo preso lá em cima, que não quer que sofra processo, que vota a favor de muita coisa com medo de processo. Então, a gente defende o bom político. E vamos continuar defendendo. Então, a gente estava enrolando aqui, esperando que ele viesse, porque sabemos do compromisso dele, que é um compromisso conosco também é sério, assim como o outro, só que é o tal negócio. Você chega num lugar, conversar com o pessoal fica te segurando, você não consegue sair, é complicado. Devia sair logo. É verdade. A gente fazia isso com o Arnaldo, né? Arnaldo, telefone para você. Verdade. E o Arnaldo dava um jeito de sair lá. Mas nós vamos tê-lo aqui num outro programa, se Deus quiser, tá? E agradecer a presença do doutor Márcio. Doutor Márcio, vamos lá falar de novo. As causas que o senhor trata lá no seu escritório. Aliás, trata de tudo, né, gente? Não é só acidente, trabalho, auxílio acidente, trata de tudo. Porém, a especialidade do doutor Márcio, que já contratou um monte de advogados para tratar de aposentadoria, de outros casos também, a especialidade dele é auxílio acidente. Escritório. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que me foi concedida. Estou à frente de um escritório com mais de 80 anos de idade. Foi fundado na década de 1940 pelo meu pai. Nós tratamos primordialmente de questões previdenciárias, questões trabalhistas e do esquecido acidente do trabalho, que tanta gente não sabe o que é e como poderiam se beneficiar dessa lei. Então a gente agradece. Vamos lá falar para o pessoal que está com dúvidas aí. E porque muitas pessoas vão acompanhar essa live depois, tá? Com toda certeza. Durante a semana. Na live passada, nós tivemos mais de 3.000 pessoas entrando durante a semana. E aí fazendo pergunta na live. Aí não dá, né? Não estamos ao vivo para responder. Mas nós vamos responder vocês de acordo com a chegada delas. Então, escritório Dr. Márcio. Pois não. O escritório do Dr. Márcio. O endereço? O endereço. Vamos lá. Novamente. É Rua Líbero Badaró, 425, 22º andar, muito próximo da estação São Bento do metrô. Beleza. E nós estamos lá no Instituto Arnaldo Faria de Sá, na Avenida Engenheiro Jorge Cubizier, 1127. Depois de amanhã. Lá no Jabaquara, quinta-feira. Estamos lá já trabalhando, se Deus quiser. E atendemos vocês lá. Venham cedo, tá? E tragam todos os documentos necessários, inclusive senha, gente. Não apareçam lá sem senha, porque é complicado. INSS a gente pede para as pessoas descer lá 200 metros para buscar uma senha para voltar. E aí o INSS agora está dando uma Papelzinho amarelo. Estão dando uma cortada em nós, inclusive mandando um code, QR Code. Tá? Então é complicado. Façam pelo próprio aplicativo do Meu INSS ou pelo gov.com a sua senha e aí a gente consegue acessar o benefício de vocês. Tá? Laura. Mais uma vez, nós agradecemos a participação das pessoas, né, que estiveram aqui envolvidas no nosso trabalho nessa noite. Agradecer o Dr. Márcio Coelho por esclarecer tantas dúvidas de muitas pessoas que, inclusive, estão parabenizando o senhor. Muito obrigado. E que ajudaram muito nas dúvidas que elas tinham e que não tinham conhecimento de muitas informações que o senhor passou. Muito obrigado. Então, agradecida. A semana que vem estaremos novamente aqui e contamos com vocês novamente. Semana que vem, Wagner Frassini, é você, né? Então, nós estamos aqui contigo e vamos falar sobre a medicina, o futuro da medicina. Vamos falar sobre as condições atuais, se temos grana para manter todo esse quadro clínico que nós temos na saúde. Dr. Wagner estará conosco a semana que vem. Edgar.
Bom, finalizando, queria agradecer aí o patrocínio da Araújo Doces e Festas, né? Fica ali na Avenida Elísio Teixeira Leite, 7.653, ao lado do Atacadão, em Parada de Taipas. Aproveitar também, falar um pouquinho da equipe da Araújo Doces, a Joyce, a Maria, a Natália e a Zeni, que são maravilhosas e estão fora desse padrão das pessoas que buscam auxílio... Nem? Os auxílios alguma coisa. São pessoas que até poderiam estar nessa condição, mas não querem. Né? Então, assim, fica Brava aqui... gente brasileira. Isso aí. Fica aqui meu registro e parabenizo elas aí por essa força. 4 mulheres espetaculares. Agradecer também lá o pessoal do Recanto dos Frios, né? Recanto dos Manão, lá na Avenida de Ederiksen, com a gente, sempre apoiando. Obrigado pela parceria. Tagos Restaurante também. O Tagos da Beth também, junto com a gente, tranquilo. Com a gente. Queria agradecer então, Cipriano, Laura, Dr. Márcio. Agradecer minha família, que está apoiando esse projeto, esse nosso projeto aqui. E agradecer a todos vocês que tiveram essa paciência aí de estar conosco. E quem não deu like ainda, tá em tempo ainda, vai lá, dá o like e posta essa nossa live aí para outras pessoas, compartilha, que vai ajudar bastante esse trabalho que a gente está começando aqui. Gratidão, obrigado. E aí o doutor Márcio, a gente agradece, né? Porque quando o Fábio me ligou falando, olha, eu estou num compromisso e tal, eu talvez não esteja no começo do programa. Já liguei pro doutor Márcio direto, falei, doutor Márcio, socorro! Só tenho que agradecer a oportunidade. Muito obrigado. E aí é uma equipe que a gente trabalha há muito tempo, é responsável pela equipe que trabalha conosco no Instituto Arnaldo Faria de Sá, e a gente fica muito grato e pelo desprendimento também, em cima da hora sempre, né? Mas importante que esteja junto e seja parceiro. A vocês que nos aturaram até agora, obrigado. Esperamos vocês a semana que vem com um novo tema e sempre pensando no futuro. E se preparem porque a gente precisa de vocês para perguntas, para pensar no futuro, que nós estamos aqui para pensar, gente. Nós vamos jogar um monte de coisa para vocês, um monte de problemas, mas a gente precisa pensar, porque não é o momento atual. O momento atual nós vivemos. Nós precisamos pensar como é que vai ser esse país futuramente. Tem solução? E agora? Tem jeito? Boa noite. Boa noite.